Meus caros, vamos estudar agora o conceito de direito processual penal, a finalidade e as fontes do direito processual penal. Vamos lá. Primeiramente, qual é o conceito de direito processual penal? O que é o direito processual penal? O direito processual penal, obviamente, é um ramo do direito, nós temos vários ramos, né? Direito civil, constitucional, direito do trabalho, direito penal e direito processual penal. É um ramo do direito cuja finalidade é a aplicação, no caso concreto, da lei penal que foi violada. Como assim, professor? Me explica melhor isso daí. Quando alguém pratica uma infração penal, seja um crime ou uma contravenção penal, surge para o Estado o poder-dever de punir aquele infrator. É o chamado ius puniendi do Estado, o poder de punir do Estado, chamado também de poder-dever, né? Que ele tem a obrigação de fazer isso. Então esse poder-dever de punir do Estado surge quando alguém pratica uma infração penal, um crime ou uma contravenção penal. Só que o Estado ele não pode exercer livremente esse ius puniendi, ou seja, a moda Bangu. Para que ele possa exercer validamente o seu ius puniendi, ele depende do processo penal. Ele precisa se valer do processo penal, porque no processo penal nós vamos buscar saber se aquele fato aconteceu, quem é que foi que praticou aquele fato criminoso e as circunstâncias que cercam o fato criminoso, para poder absolver ou condenar o indivíduo e, em caso de condenação, dosar qual é a pena correta, o regime inicial de cumprimento de pena e por aí vai. Portanto, o processo penal é uma etapa indispensável entre a prática da infração penal e a aplicação da pena. O processo penal ele é absolutamente indispensável para que o Estado possa, de maneira válida, de maneira legítima, um Estado que se pretenda verdadeiramente democrático de direito, aplicar a sanção penal, fazer valer a lei penal que foi anteriormente violada pelo infrator. Esse é o conceito básico de direito processual penal. E o processo em si, o que é o processo? É uma sequência de atos concatenados, de atos cronologicamente concatenados, que buscam, ao fim e ao cabo, a prolação da sentença, o provimento jurisdicional, que vai dizer se o camarada praticou ou não a infração penal, se ele vai ser condenado ou se vai ser absolvido. Isso é, portanto, o direito processual penal, um conceito aqui de direito processual penal. Qual é a finalidade, portanto, do direito processual penal? Nós temos uma finalidade imediata. Qual é essa finalidade imediata do direito processual penal? A finalidade imediata do direito processual penal é fazer valer a lei penal, né? Fazer valer o ius puniendi do Estado. Essa é a finalidade imediata do direito processual penal, com a aplicação da sanção penal no caso de o acusado ser condenado. E a finalidade, mediata do direito, ou indireta, do direito processual penal. É basicamente a obtenção da paz social, a restauração da paz social que foi violada quando o infrator praticou aquela conduta criminosa. Ele pratica a conduta, você viola, portanto, aquele sentimento, a paz social, e o direito penal, o direito processual penal, portanto, vai servir para restaurar essa ordem que foi violada anteriormente, para evitar que tenhamos a sensação de impunidade, a sensação de injustiça na sociedade. Para isso, portanto, serve o direito processual penal também. E quais são as fontes do direito processual penal? Quando a gente fala em fonte, a gente fala em origem. E nós temos aí basicamente duas fontes, as fontes formais e as fontes materiais. Vamos para o próximo slide, então? Vamos lá. Primeiro nós temos as fontes materiais, também chamadas de fontes de produção. O que significa isso? Saber quais são as fontes de produção, as fontes materiais do direito processual penal, basicamente significa saber o seguinte: quem é que produz o direito processual penal? E no nosso caso, no ordenamento jurídico processual penal brasileiro, essa fonte material é o Estado, por meio da União. Artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal, já que o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal vai conferir à União Federal a competência para legislar, dentre outras matérias,
sobre direito processual penal. Então compete à União legislar sobre direito processual penal. Os estados eles podem legislar sobre questões específicas de direito processual penal, de direito penal, desde que haja a autorização para tanto. Mas são questões pontuais, específicas. O direito processual penal em si, ele é legislado, produzido por quem? Pela União Federal, artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal. E nós temos ainda as fontes formais, também chamadas de fontes de cognição. O que significa isso? As fontes formais ou de cognição são as formas pelas quais o direito processual penal ele se apresenta no mundo jurídico. E aí nós temos, basicamente, duas formas de fonte formal. Nós temos as fontes formais imediatas e as fontes formais mediatas. A fonte formal imediata é a norma processual penal, que pode ser a Constituição Federal. A Constituição Federal possui normas de direito processual penal, por exemplo, quando ela trabalha a inafiançabilidade de alguns delitos, ela está trabalhando questões de direito processual penal. Pode ser a lei processual penal, aquela produzida, a lei ordinária ou até a lei complementar, e pode ser também um tratado ou convenção internacional sobre direito processual. Isso é uma fonte formal imediata do direito processual penal. Só que nós temos ainda as fontes formais mediatas. As fontes formais mediatas são aquelas que não criam, a princípio, o direito processual penal, mas elas são chamadas para complementar a aplicação da lei processual penal. Elas são chamadas para permitir a correta aplicação do direito processual penal quando houver alguma lacuna na lei. E quais são essas fontes formais mediatas do direito processual penal? Nós temos aí os costumes, nós temos os princípios gerais do direito e nós temos a analogia. Lembrando, pessoal, que os costumes, por exemplo, eles não podem contrariar o que diz a lei. O costume ele não revoga a lei e o costume não pode ser contra a legem, contrariamente ao que dispõe a lei. Quando é que o costume vai ser chamado a intervir como fonte formal mediata do direito processual penal? Na hipótese de costume praeter legem, ou seja, na hipótese de costume sobre um determinado caso em que não há regulamentação legal. Então imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que num sistema jurídico processual qualquer, não há previsão nenhuma sobre qual é o tempo que cada parte tem para falar nos debates orais, nas alegações finais orais. Digamos que a lei não diga nada, a lei diz apenas que ao final da audiência o juiz vai conceder a palavra às partes para que elas se manifestem. Isso é o que diz a lei, mas não diz por quanto tempo. A lei ela é silente. Existe uma lacuna na lei. E digamos que é um costume jurídico, uma prática forense, conceder 20 minutos a cada uma das partes. 20 minutos para a acusação e, posteriormente, 20 minutos para a defesa. Esse costume é um costume válido? É um costume praeter legem. Não existe nenhuma regulamentação e o costume está ali para complementar e permitir a válida aplicação do direito processual penal. Isso é perfeitamente válido. Agora, imaginemos que a lei diga que o prazo para que as partes falem, diz lá na lei, é de 15 minutos para cada um ao final da audiência. 15 para a acusação e 15 para a defesa. E tem um costume que diz que é 30 minutos para cada um. Esse costume pode ser utilizado? Claro que não. É um costume contra a legem. A lei prevê o regulamento para aquela situação. Então o costume não vai ser chamado para suprir a lacuna, porque não existe lacuna nenhuma, não existe buraco nenhum na regulamentação. Tá? E os princípios gerais de direito são aqueles princípios da ordem jurídica que são chamados também para intervir em determinados casos quando existe uma lacuna na lei. Por exemplo, existe um princípio geral do direito que diz que, por uma questão de lógica e de ampla defesa, a acusação fala primeiro e depois fala a defesa. Depois fala o acusado, o seu defensor. Então, primeiro a acusação vai falar e depois vai falar a defesa. É um princípio geral do direito. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que o nosso Código de Processo Penal, ele não estabelecesse uma ordem para os debates orais. Ele estabelece. Mas imaginemos que não estabelecesse uma ordem. Se
o nosso Código de Processo Penal não estabelece uma ordem sobre quem tem que falar primeiro, se é a acusação ou se é a defesa, o juiz pode falar, bom, vou mandar a acusação falar primeiro e depois fala a defesa, baseado no princípio geral do direito, do contraditório, da ampla defesa, ele pode fazer isso? Perfeitamente que pode. Existe uma lacuna na lei, uma brecha na lei, e ele pode se valer do princípio geral do direito, que diz que, em regra, a acusação tem que falar realmente primeiro e depois fala a defesa. Por exemplo, imaginemos que a ordem das testemunhas, da oitiva das testemunhas, não fosse prevista. É prevista. Primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Mas imaginemos que não fosse assim. O juiz poderia se valer do princípio geral do direito, que fala que primeiro a acusação vai falar e depois a defesa? Sim, dá para aplicar nesse caso também, porque são as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. Um meio de prova que vai ser produzido pela acusação e outro pela defesa. Então, primeiro vem a acusação com as suas testemunhas e depois vem a defesa. Se não houvesse, obviamente, norma regulamentando essa situação. Mas existe no nosso caso. Só para vocês entenderem quando que o princípio geral do direito vai servir para suprir essa lacuna, para preencher esta lacuna e será, portanto, uma fonte formal, imediata, válida no nosso ordenamento jurídico processual. Pessoal, a gente fecha, então, essa parte de conceito, finalidade e fontes do direito processual e eu espero que tenha sido muito útil para vocês, tá bom?